Olá, segunda série. Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para as nossas aulas de hoje. E agora a gente vai continuar vendo a respeito dos espelhos esféricos, tá? Então, eu coloquei aqui essa imagem da página da apostila de vocês só para a gente relembrar um pouquinho a respeito dos elementos geométricos do espelho. Quais são os elementos que formam o espelho, que é importante a gente fixar bem. E isso para depois, a hora que a gente passar para a parte de cálculo, a gente saber o que significa cada letrinha lá das nossas fórmulas, tá? Então, o centro de curvatura aqui, gente, lembram lá, é o centro da esfera do qual foi retirada essa calota para produzir o espelho. Então, aqui, ó, é como se eu colocasse a ponta seca do compasso aqui nesse centro e daí girasse para formar a circunferência, tá? Então, aqui é o centro da minha circunferência que gerou o meu espelho. E a gente chama ele de centro de curvatura, tá? E a distância dele até o espelho é o raio da circunferência, tá? O vértice aqui, gente, é onde o eixo principal corta o nosso espelho, tá? E o foco aqui é exatamente a metade da distância entre o centro de curvatura e o vértice. Essa distância aqui a gente chama de distância focal, tá? Então, ó, a distância do centro de curvatura até o vértice é chamado de raio de curvatura e a distância do foco até o vértice é chamado de distância focal, tá? A gente vai precisar disso aqui para nossas fórmulas, tá bom? Saber o que significa cada uma dessas letrinhas aqui. Agora vamos lá para a parte das fórmulas. Então aqui, pessoal, nós temos as duas fórmulas que são importantes aqui para o nosso cálculo dos espelhos esféricos, tá? Elas são as mesmas fórmulas tanto para o espelho côncavo quanto para o espelho convexo. Então a primeira fórmula é essa daqui, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O que significa cada letra dessas aqui, gente? Então, ó, o foco, né? O F, que é a nossa distância focal, como eu tinha dito para vocês, ó, é a distância aqui do foco até o vértice do espelho. Vai ser sempre metade do raio de curvatura, tá? Esse P aqui é a distância do objeto até a imagem, tá? E o P', desculpa, a distância do objeto até o espelho. E o P' com risquinho em cima é a distância da imagem até o espelho, tá? O A aqui é a ampliação, que vai dizer se a nossa imagem foi aumentada ou diminuída, tá? O I é o tamanho da imagem, o O é o tamanho do objeto, aqui o P' de novo, distância da imagem até o espelho, e o P de novo, distância do objeto até o espelho, tá? Vocês têm aqui, ó, a relação do que significa cada letrinha dessas que eu acabei de falar, tá? É importante vocês marcarem isso, tá, gente? Vocês têm as duas fórmulas lá na apostila de vocês. Grifem, marquem lá o que significa cada letrinha dessa aqui, que é importante, tá? Então, essa fórmula aqui é muito utilizada, que é a que relaciona o foco com as distâncias do objeto e da imagem até o espelho. E essa fórmula aqui, claro que a gente não vai usar ela completa assim com 3 partes, a gente vai usar ou aqui, ó, comparando para descobrir a amplitude, comparando o tamanho da imagem com o tamanho do objeto, né? Claro, se eu dividir aqui e der 1, é porque a imagem e o objeto são do mesmo tamanho. Se der um valor maior que 1, é porque a imagem é maior que o objeto. Se der um valor menor que 1, é porque a imagem é menor que o objeto, tá? Ou então a gente pode usar a segunda parte aqui da fórmula, tá? Comparar o tamanho da imagem do objeto com as distâncias deles até o espelho. Então, a gente vai pegar a fórmula de 2 em 2, tá? Ou A igual a I sobre O, ou I sobre O igual a menos P' sobre P, ou A igual a menos P' sobre P, tá? E essa daqui não, já a gente usa ela completa. Então, grifem lá o que significa, tá? Cada uma das letrinhas da fórmula. Agora eu vou passar para vocês a convenção de sinais, que também é muito importante na hora de substituir os valores na fórmula. A gente tem que saber se o espelho é côncavo ou convexo para colocar os sinais aqui, se a imagem é virtual ou real, tá? Vamos lá para a convenção de sinais. Então aqui, pessoal, na página 64 da apostila de vocês, vocês têm aqui, ó, esse pedacinho que fala a respeito das convenções de sinais para a gente substituir os valores na fórmula. Isso é muito importante, eu quero que vocês grifem na apostila também,
tá? Que para poder utilizar as equações lá dos pontos conjugados, que é aquela 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', e essa aqui do aumento linear, a gente precisa observar aqui e fazer a convenção de sinais. Então, se o nosso espelho for côncavo, gente, a distância focal é sempre positiva, tá? Digamos que eu tenho lá um exercício que diz que um espelho com distância focal igual a 30 centímetros. E o espelho é côncavo, então eu vou colocar 30 na fórmula. Se o espelho for convexo, eu tenho que colocar menos 30 na fórmula, tá? Aqui, ó, o foco é menor que zero. Então, o espelho côncavo tem foco positivo, espelho convexo tem foco negativo, tá, gente? Na hora de substituir na fórmula. Daí a natureza do objeto. Se o objeto for real, a distância dele até o espelho vai ter um valor positivo. Se ele for virtual, a distância do objeto até o espelho vai ter que ser negativa na fórmula, tá? Então, objeto real tem P positivo, objeto virtual tem P negativo. Aí a natureza da imagem. A imagem real tem P' positivo, a imagem virtual tem P' negativo, tá? Então, tudo isso a gente tem que observar na hora de substituir na fórmula os valores. Aí a orientação do objeto. Se der um valor positivo, é porque o objeto está para cima. Se eu tiver lá um valor negativo, é porque o objeto está de ponta cabeça, para baixo, tá? E a imagem com valor positivo está voltada para cima, imagem direita. Imagem negativa está voltada para baixo, de ponta cabeça, tá? Então, essa convenção de sinais aqui, gente, é muito importante, porque se eu não coloco o sinal correto na fórmula, eu obtenho uma resposta incorreta, tá? Então, lembrem lá, por que espelho côncavo, objeto real e imagem real têm valores positivos? Porque eles estão voltados, gente, para frente do espelho. Tá? E daí no objeto convexo, objeto virtual ou imagem virtual, eles estão para trás do espelho, por isso que eles têm valores negativos, tá? E daí a orientação do objeto e da imagem é fácil, tá? Se ele estiver direito é positivo, se estiver negativo é porque está de ponta cabeça, tá? Então, agora eu quero mostrar aqui para vocês esse simulador, tá? Simulador de espelhos e lentes. Claro que a gente vai ver só a parte do espelho agora, porque nós ainda não entramos no estudo das lentes. Mas só para mostrar para vocês como a posição onde o objeto se encontra, o tamanho do raio de curvatura, o tamanho do foco, como isso influencia, né? Por isso que a gente tem as fórmulas para calcular. Então vamos selecionar aqui, ó, esse simulador vocês têm lá no livro digital disponível no Positivo On para vocês acessarem também, tá? Vou selecionar aqui o espelho, porque a gente quer analisar os espelhos. Então, estão dizendo aqui, ó, que os espelhos são muito utilizados no nosso cotidiano, né? Elevadores, retrovisores de carro, equipamentos odontológicos, aquele espelhinho que o dentista usa para olhar o dente da gente, né? Para deixar maior. Podem ser côncavos ou convexos, né? E agora a gente vai analisar aqui cada um deles. Então, primeiro eu vou colocar aqui no espelho convexo, tá, gente? O espelho convexo é mais fácil, porque ele só forma um único tipo de imagem, tá vendo? Então, ó, eu tenho um objeto real aqui na frente do meu espelho. Aqui está o espelho, ó, a parte de fora dele que reflete. E aqui os elementos, ó, vértice, foco e centro de curvatura estão para trás do espelho. Então, aqui, podem ver que aqui eu estou usando duas propriedades, ó. O raio entra paralelo e sai aqui na direção do foco. E o outro entra na direção do centro de curvatura e sai na direção do centro de curvatura. Os dois raios que saem aqui, gente, ó, eles se encontram no prolongamento aqui para trás do espelho, tá vendo? Então, a minha imagem está se formando aqui, ó, tá? O que eu posso ver a respeito dela? Ó, ela é direita, ela não está de ponta cabeça. Ela é virtual, porque ela se formou para trás do espelho através dos prolongamentos aqui. E ela é menor, tá? Então, o espelho convexo só dá esse tipo de imagem. Olha o que acontece se eu tiro o objeto do lugar, ó. Eu aproximei ele do espelho. Mas a minha imagem continua sendo virtual, direita e menor, tá vendo? Ó, eu afasto ele do espelho agora, a minha imagem continua sendo virtual, direita e menor. Então, a característica da minha imagem não muda. Mas, ó, quando eu mudo aqui a posição do objeto em relação ao espelho, o meu P muda também a posição da minha imagem em relação ao espelho, muda o tamanho da imagem. Então, tá tudo isso interligado. Olha aqui se eu mudo o raio de curvatura do espelho, ó. Eu deixo o raio de curvatura do espelho menor,
tá vendo? Altera a posição da imagem. Eu deixo o raio de curvatura maior, ó, altera a posição e tamanho da imagem. Então, tudo isso está relacionado e a gente vai calcular através das nossas fórmulas. Agora, vamos ver aqui os espelhos côncavos. Então, primeira situação do espelho côncavo, vamos analisar aqui, ó, quando o objeto está bem longe do espelho, para trás do centro de curvatura, tá? A gente analisou dois raios aqui, ó, entra paralelo, sai pelo foco, entra pelo vértice, sai simétrico. Então, os meus dois raios que saíram aqui, ó, eles se encontraram sozinhos para frente do espelho. Então, significa que a minha imagem formada é real. Onde é que está a minha imagem aqui? Tá? A imagem, gente, ela é real porque ela se formou para frente do espelho sem precisar fazer aquele pontilhado, tá? Então, a característica da minha imagem aqui, ó, invertida, porque ela tá de ponta cabeça, real, porque ficou para frente do espelho, e menor, tá? Aí, se eu aproximo um pouquinho aqui, ó, coloco o objeto exatamente em cima do centro de curvatura, a minha imagem continua sendo invertida e real, mas agora ela é do mesmo tamanho do objeto, tá? Agora eu coloco aqui, ó, o objeto entre o centro de curvatura e o foco. A minha imagem continua invertida, continua real, mas agora ela é maior que o meu objeto, tá? Se eu coloco aqui, ó, a minha imagem exatamente em cima do foco, lembram lá? Os raios que saem são paralelos, então eles não se encontram, então eu tenho uma imagem imprópria, ou seja, não tem imagem. E quando eu coloco aqui, ó, meu objeto pertinho do espelho entre o foco e o vértice, aí já inverte, ó. A minha imagem se formou lá para trás do espelho, então agora ela é virtual. Ó, tive que fazer prolongamento aqui para descobrir, tá? Então ela é virtual. Ela é direita, ó, não está mais de ponta cabeça e ela é maior que o meu objeto, que é o caso do meu espelho de aumento, tá? E também vocês viram que quando eu mudo o P, quando eu mudo a distância do objeto até o espelho, muda o P', que é a distância da imagem, muda a característica, muda tudo. Então tá tudo ligado lá pelas nossas fórmulas. Aqui também, ó, se eu inverto o centro de curvatura, aumento ou diminuo, altera o tamanho da imagem, a distância da imagem. Tudo isso a gente obtém pelos cálculos com as nossas fórmulas, tá? Então, agora para essa nossa primeira aula de hoje, gente, da quarta-feira, quero que vocês grifem as fórmulas na apostila, grifem lá o que significa cada letrinha, o F, o P, o P', o A, o I, o O, tá? E grifem lá também a convenção de sinais, porque isso é muito importante. Nós temos mais uma aula daqui a pouquinho, e daí a gente vai para a realização de exercícios para a parte prática mesmo, colocar na fórmula e resolver, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, gente, mandem as perguntas de vocês lá, tá? Até mais, daqui a pouquinho na nossa próxima aula.